Oi, tudo bem com você? Bom, então vamos falar um pouco sobre esses dois temas, tá? Eu vou começar falando um pouco sobre essa questão de acreditar e ter um Deus Pai e uma Deusa Mãe, tá? É muito importante a gente entender que dentro desse aspecto aqui, essa crença, ela tá muito ligada a religiões neopagãs, tá? Então não significa que uma pessoa, por ser pagã, vai acreditar nesse tipo de conceito, tá? Que existe uma Deusa Mãe e um Deus Pai. Um grande exemplo disso, né, é que essa crença, ela faz parte ali principalmente da religião Wicca, onde a gente vê que existe uma Deusa Mãe e um Deus Pai, que são, né, eles compreendem aspectos de todas as outras divindades, mas em essência existe apenas uma divindade masculina e uma divindade feminina. E outras correntes, né, de religião, de crenças, né, elas também vão ter ali pessoas que se consideram como filhos das divindades, tá? Isso no paganismo mesmo, tá? É algo muito incomum, tá? E não está presente na maioria das crenças pagãs em geral. Então, resumindo, essa questão de acreditar ter um Deus Pai e uma Deusa Mãe está principalmente ligado ali a conjuntos de crença específicos, tá? Mas é muito importante entender que isso não é comum dentro das práticas pagãs, porque em geral elas são politeístas e a gente tem diversas divindades. Cada uma dessas divindades vai desempenhar um papel específico, que nem sempre está ligado a esses papéis de dualidade, né, de pai e de mãe. E ainda, né, a maioria das crenças pagãs, elas não acreditam que a divindade ela tá ali para nos proteger. Assim que o processo de conexão e devoção consiste em uma troca. Então a gente pede, né, a partir de cultos, a partir de rituais e ofertas, pela proteção e conexão com essa divindade, né? Não necessariamente essa divindade vai agir como uma guia, né? Ou como um guardião pessoal do indivíduo, tá? Mas, como eu falei, é só importante a gente entender que isso vai variar de crenças, tá? Então, nem todo pagão considera esse tipo de aspecto de crença, né? De Deus Pai e Deusa Mãe. Mas existem sim pagãos que consideram, é só pra gente entender isso, tá? Agora, em relação ao início, né, de um culto devocional a uma divindade, isso vai variar muito, tá? Mas, obviamente, existem ali algumas formas específicas da gente começar a se conectar com elas primeiramente. Primeiro de tudo, a gente precisa considerar as especificidades da divindade em questão, tá? Porque a gente vai ver ali divergências, né, no formato de culto, de panteão para panteão, de religião para religião. E muito provavelmente, quando a gente está buscando por uma conexão respeitosa com a divindade, a gente vai considerar alguns aspectos, né, da crença da qual ela faz parte. Isso porque, né, como eu falei algumas vezes, o paganismo ele não é uma religião, né? Ele é um pilar central que engloba diversas crenças normalmente pré-cristãs e que cultuam ali aspectos da natureza, tanto da natureza na externa quanto interna do homem. Por isso não vai ter uma receita de bolo, né, para que a gente possa iniciar um processo devocional, conhecer uma divindade e escolher uma religião, talvez. O principal caminho, né, que eu indicaria ali para alguém que quer se conectar com alguma divindade e talvez não tenha muitas ideias acerca de qual divindade, de qual panteão buscar, né, seria ali os estudos e também um processo de autoconexão. Isso porque, né, conforme a gente vai se conhecendo, né, e entendendo as manifestações da nossa própria personalidade, muitas vezes de crenças que a gente já tem, fica muito mais fácil, né, da gente refletir elas, né, tanto em divindades quanto em conjuntos de crença, né, práticas religiosas, práticas culturais, e se conectar muito mais fácil com aquela divindade em questão, com aquele panteão em questão, para realizar, por exemplo, suponhamos que você já tem uma divindade que você tem muito interesse e quer saber se você pode começar, né, a se dedicar a ela. Existem algumas formas da gente fazer essa conexão, tá? Você pode, por meio de orações simples mesmo, tá? Perguntar para essa divindade se você pode começar esse culto, se você pode começar a trabalhar com ela e aguardar essas revelações que podem vir das mais diversas formas, tá? Através de sonhos, através de sinais no nosso cotidiano, através dos símbolos dessa divindade, né? Que podem se representar no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí é muito importante que a gente conheça a divindade em questão, né? Pra gente poder identificar ali os sinais dela na nossa vida. Você pode também, né, que é muito comum, utilizar oráculos, tá? Para se conectar com essa divindade, descobrir ali, né? Você pode fazer perguntas, às vezes específicas, né? E diretamente para essa divindade. Isso você mesmo, tá? Ou através de um oraculista. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, né, é iniciar um processo devocional e ver, né, como as energias elas vão fluindo ali. Obviamente estou falando aqui, né, de um início respeitoso, né? Pelo menos respeitoso, para que a gente possa entender se o caminho vai ser com aquela divindade
ou não. Em geral, dentro das minhas práticas mágicas, uma coisa que eu observo é que a conexão, né, ou não conexão, ela tá muito mais ligada com o quanto eu conheço a respeito de mim mesmo, tá? Isso porque às vezes a gente se conecta com alguma energia, com alguma divindade, com alguns conceitos, né? E conforme a gente evolui na nossa jornada, a gente vê que na verdade não era aquilo e talvez a gente devesse ir para um outro caminho. E quanto mais o tempo passa, né, menos surpresas a gente vai tendo durante a jornada, mas é inevitável que a gente ainda tenha. Isso porque, né, principalmente dentro do caminho do paganismo, e aí se você também trabalha com bruxaria, você vai ver que trabalhar as sombras é um processo muito importante. E quando a gente aceita, trabalha com as nossas sombras, a gente começa a entender ali que alguns dos aspectos, né, que a gente projeta na nossa vida, às vezes são apenas manifestações do ego e não dizem realmente, né, respeito a quem a gente é. Quanto mais a gente trabalha isso, mais a gente entende ali de fato, né, do que a gente precisa para ser realmente feliz e realmente satisfeito com a nossa crença, com a nossa espiritualidade. Então, basicamente, né, se você está pensando em começar a cultuar uma divindade, o mais importante, conhecer a divindade um pouco mais profundamente, né, se aprofundar um pouco nas informações que envolvem o culto dessa divindade, e aí você pode ou buscar por uma resposta diretamente com ela, né, uma confirmação com essa divindade por meio de oráculos, por meio de rituais ou orações, ou até mesmo iniciar um processo respeitoso, né? Um processo devocional para essa divindade e ver como as energias vão fluir, se você vai sentir a confirmação durante esse processo ou não. Em relação a essas questões, né, de Deus Pai e Deus a Mãe, como eu falei no início do vídeo, não é uma crença comum entre todos os pagãos, tá? Normalmente faz parte de sistemas de crença específicos, como a religião Wicca, por exemplo. Obviamente, durante a nossa jornada, a gente vai encontrar, talvez, né, divindades que se conectam mais com a gente, tá? Então a gente pode, muitas vezes, dedicar cultos específicos para divindades específicas, divindades que ressoam com quem a gente é. Que pode, né, ser uma deusa e um deus, pode ser apenas um deus, pode ser apenas uma deusa. Isso vai variar de praticante para praticante, né? De pagão para pagão, de pessoa para pessoa. Bom, seria basicamente isso, tá? Espero ter conseguido ajudar um pouco e tchau, tchau.